Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, vereadoras, funcionários da Câmara, público aqui presente, internautas e ouvintes da Rádio Poesis. Já faz algum tempo que trago a essa tribuna a discussão sobre a segurança pública em Santa Catarina. Não é novidade para ninguém, principalmente quem acompanha um pouco os noticiários, leitura de jornais, enfim, que a situação em Santa Catarina há um bom tempo está cada vez pior, né? E para comprovar isso, ou para reforçar essa ideia, trago aqui algumas informações veiculadas no site do jornal Notícias do Dia, informações trazidas pelo Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público. Segundo a matéria, reforçando o que eu já havia dito, os problemas da segurança pública em Santa Catarina não são novidade e não se resumem às questões do policiamento nas ruas, às delegacias e postos policiais. Segundo o secretário do Sintesp, o senhor Mário Antônio da Silva, a situação está no limite, né? Os agentes prisionais, inclusive, com salários muito baixos, segundo o secretário do Sintesp, correm constantemente risco de vida dentro dos presídios. Basta vocês lembrarem os casos de fuga aos montes nos últimos tempos, além de sofrerem uma pressão moral para que entrem para o crime, né? Já vem se noticiando, meio que ainda sem muito alarde, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, tem ganhado mais espaço na mídia, o possível surgimento de uma facção criminosa em Santa Catarina, né, o tal do PGC, que seria o primeiro grupo catarinense, assim intitulado. Uma facção criminosa que estaria se formando dentro das penitenciárias catarinenses. E segundo o secretário da Sintesp, o governo do estado de Santa Catarina já teria informações da existência dessa facção desde 2005, pelo menos. E ele questiona, e nós também devemos questionar, o que foi feito até agora em relação a isso. As condições de trabalho são ruins, os salários, de um modo geral, são ruins, isso não é novidade. E diante de toda essa situação, então, é que nós nos questionamos. Segurança pública, educação, saúde. Nós ouvimos falar muito dessas questões nos períodos eleitorais. Passadas as eleições, esses temas passam a ser apenas promessas. É isso que nós temos visto. E não falo isso porque faço parte de um partido que faz oposição ao atual governador ou ao governador anterior. Falo isso porque sou um cidadão catarinense, como cada um de vocês, que tem família, outros que têm comércio, e obviamente se preocupam com o nosso futuro e o futuro de nossos filhos. Já trouxe a essa tribuna também a informação justamente da dificuldade que a segurança pública de Santa Catarina passa nos últimos anos, principalmente por uma falta de investimento. Um dos grandes problemas, ou talvez os dois maiores problemas na segurança pública, estejam relacionados a essa questão salarial, né? Pergunte a um PM, nós já comentamos inclusive isso aqui na tribuna, em valores até, um PM, um policial civil, um agente carcerário, qual é o salário que eles ganham para colocar todos os dias a sua vida em risco? Miserável. Miserável. Então a questão salarial é um problema que afeta a nossa segurança pública sem dúvida alguma. Nós temos policiais trabalhando, fazendo hora extra em excesso para conseguir ter um salário mais digno, e aí acontece aqueles casos que a gente viu noticiados aí de policiais perdendo a cabeça, tamanho estresse. E a outra questão,
além então da questão salarial, é a questão do contingente. A quantidade de policiais que nós temos nas ruas é muito pequena. Né? Estudos mostram, e eu já havia afirmado isso, mas repito, né, que o contingente que nós temos hoje em Santa Catarina é menor do que o que Santa Catarina tinha no início do século passado. Pela quantidade da população catarinense, nós deveríamos ter algo em torno de um pouco mais de 20 mil PMs, e no entanto temos um pouco mais de 10 mil. Quer dizer, está abaixo da metade da necessidade real de contingente da PM nas ruas. Hoje, por coincidência, ao meio-dia, quem assistiu o Jornal do Almoço, grande parte do Jornal do Almoço foi dedicado justamente à temática da segurança pública, trazendo para nós a realidade de Florianópolis e da região, né, mostrou dados preocupantes. Em Florianópolis, de 98 a 2008, o número de homicídios aumentou 250%. 250%. E se tomarmos de 2008 para cá, esse índice obviamente aumentou. Obviamente aumentou. Então, não é coincidência que a gente vive a situação que vive, que Antônio Carlos viveu agora, recentemente de novo, né, esse arrastão, na verdade, uma vez que foram 5 lojas, né, 5 estabelecimentos comerciais assaltados numa mesma madrugada, e provavelmente pelo mesmo grupo. É consequência de tudo isso. Não é um problema só de Antônio Carlos, e que não vai ser resolvido só com ações do poder público municipal. É necessário que o governo estadual também entre pesado nessa luta por mais segurança. Então, se nós temos falta de contingente, se nós temos baixos salários, significa pouco investimento em segurança pública e, consequentemente, isso permite o aumento dos níveis de criminalidade, que é o que nós temos aí. Em Antônio Carlos, especificamente, como eu disse, que não está fora dessa realidade como um todo, né, a falta de contingente é um problema, é indiscutível. Antes, enquanto caminhava em direção à Câmara para a sessão desta noite, conversei com o Sargento Melo e ele confirmou justamente isso. Ele tem à disposição aí para fazer os turnos 2 PMs. Como ele vai dar conta da segurança do município de Antônio Carlos com 2 PMs no posto? Se há uma chamada no interior do município, os 2 PMs devem se deslocar. Não pode ir um sozinho por questão de segurança. E aí como é que fica? A área central fica sem policiamento. Então, se não houver um aumento de contingente, a segurança pública vai continuar na situação que está. É necessário, urgentemente, a contratação de mais policiais. Lembro-me que, certa vez, quando trouxe essa questão, o vereador Emerson disse que até foram feitos concursos no passado, mas não houve inscrições, ou muito abaixo, né, do esperado. Mas, repito, com o salário oferecido, de fato, poucos são os jovens, até porque se exige hoje que o jovem tenha ensino superior, né, para participar do concurso público da PM. E com o salário que se oferece, e com os riscos que a profissão traz, de fato, poucos vão se interessar por essa profissão, embora seja tão importante. E para finalizar, né, a questão desse arrastão que Antônio Carlos viveu, agora nesta última madrugada, né, já faz algum tempo que Antônio Carlos vem sofrendo assaltos, no comércio inclusive. Não é novidade. As residências também. Né, nós tivemos no comércio em 2009, também aqui na João Henrique Paulo, alguns comércios que foram assaltados. Naquela ocasião, a pedido dos empresários, inclusive, eu já havia trazido a esta casa uma indicação solicitando a instalação dessas câmeras de segurança. No ano passado, se não me falha a memória, né, Beto, o presidente da SIAC, que também participa do CONSEG, havíamos feito uma reunião, né, o CONSEG havia feito, e se falou sobre essa questão das câmeras de segurança. E naquela ocasião, a resposta do poder público ao CONSEG é que o sistema era muito caro, não dava para ser instalado em Antônio Carlos, que os comerciantes deveriam, por sua conta, instalar.
Naquela ocasião havia até alguns comerciantes que estavam fazendo orçamento para isso. Agora, então, o secretário Mário nos trouxe a notícia de que o prefeito autorizou. Parabéns. Embora atrasado, né? Talvez a gente pudesse ter evitado esse crime que aconteceu recentemente, ou pudéssemos ter mais informações para captura dos criminosos, né? Se tivéssemos instalado essas câmeras com antecedência. Mas, de qualquer modo, é importante essa atitude do Executivo Municipal nesse momento, ao autorizar a compra e a instalação dessas câmeras de segurança. Boa noite. Boa noite. Muito bem, vereador.